Queria já falar contigo diante aí dessa forte reação do regime ali de Nicolás Maduro ao veto do BRICS, né? Ele até trouxe uma frase forte ali, que um tom de ameaça, de que de medidas necessárias vão ser usadas contra o Brasil. Queria entender um pouquinho da sua leitura, como que você interpreta de fato, né? Se foi mesmo ali uma ameaça e quais as consequências disso? Bem, de fato, o Maduro não tem muitos amigos na região, né, Paula? E ele enfrenta vários problemas nesse sentido, justamente de questionamento da sua legitimidade. E o que a gente entende também é que, nesse processo todo, é importante enfatizar, é o fato de que, de alguma forma, o Brasil era o grande apoiador da Venezuela e do regime Maduro. Uhum. Não é? Esse apoio não é de hoje, eu já falei antes com você, vem desde a época do Fernando Henrique, com o presidente Chaves, mas de alguma forma o Brasil sempre se viu aí como um legitimador daquilo que acontece na Venezuela. Diante do último contexto eleitoral, não do último, né? Do penúltimo, inclusive, quando o Guaidó foi ali considerado legítimo para assumir a presidência do país, o que a gente nota é que o Brasil tem mudado um pouco a sua posição e com a questão de Lula nessa situação toda foi justamente uma tentativa de mudar efetivamente o posicionamento do Brasil. Agora, Guaidó não, o Maduro se encontra extremamente insatisfeito com o fato de que perdeu aí um grande peso político na região, um grande apoiador político das iniciativas da Venezuela, e isso de alguma forma começa a atrapalhar a sua questão de inserção internacional. O BRICS era um passo importante para a Venezuela, que enfrenta aí sanções internacionais e que buscava, dentro desse mecanismo de cooperação e de atuação, uma maneira de atravessar os problemas que enfrenta. Então, foi um golpe difícil e que Maduro, com certeza, se ressente pelo fato de que o governo brasileiro, que historicamente teve uma posição mais aberta, desde o governo Bolsonaro, tem adotado uma postura diferente e, para a lástima de Maduro, ele pensava que o mesmo posicionamento não ocorreria com o governo Lula, e é o que parece que tem acontecido. Então, é uma situação complicada para a Venezuela, mas se isso vai mudar internamente a dinâmica do governo venezuelano, acho difícil disso acontecer, mas prejudica sim a caminhada internacional de Maduro no seu processo de legitimação como líder político da Venezuela. Ô, professor, inclusive, né, a gente tem aqui olhado nas redes, visto aí bastante repercussão, uma forte ameaça, até mesmo com uma postagem ali colocada com a bandeira do Brasil, uma foto que deixa apenas a silhueta do presidente Lula, a bandeira do Brasil no fundo, com uma frase escrito que quem mexe com a Venezuela se dá mal, né, colocado no perfil, de fato, oficial ali do regime de Nicolás Maduro. E a gente viu, além dessa ameaça também, aquela convocação do encarregado de negócios brasileiros, de negócios brasileiro, e o retorno do embaixador venezuelano, né? Entender, na tua visão, que tipo de impacto mais concreto essa possível escalada, né, dessa tensão mais diplomática poderia acabar trazendo para as relações comerciais, não apenas Brasil e Venezuela, mas ali Colômbia, Bolívia, que são mais aliados à Venezuela, se poderia trazer algum impacto aqui para o Brasil também. Veja, Paula, quando você retira o embaixador, significa que você não dá àquela relação o mesmo prestígio que você tem quando tem um embaixador ali atuando à frente da posição. Quando você deixa o encarregado Uhum. de negócios, ou mesmo alguém a inferior, significa que aquela posição para o governo daquele país não é relevante àquele país com quem ele está lidando numa posição inferior. Então, essa é a primeira mensagem. A grande questão que é complicada é para as empresas brasileiras que têm negócios na Venezuela e que podem, de alguma forma, a partir deste momento, sentir também não somente uma atuação mais intensa do governo venezuelano com relação às atividades delas no país, mas também um desamparo pelo fato de não poder contar com o Ministério de Relações Exteriores ou com o governo brasileiro na sua atuação dentro da Venezuela. Então, essa é a maior preocupação que pode acontecer. Agora, a Colômbia, os outros países, eu acho difícil de seguirem a cartilha da Venezuela, porque ela também enfrenta resistência já há algum tempo das lideranças regionais com relação à sua legitimidade. Inclusive, né, o próprio presidente do Chile,
que é bem à esquerda do espectro político, se manifestou contrariamente àquilo que acontece na Venezuela. Então, o fato é este, né? O fato é de que a Venezuela, nesse processo todo, tem se tornado aí cada vez mais um páreo internacional. Esta situação do Brasil deslegitima muito da atuação da Venezuela internacionalmente. Agora, eu não acredito que eles vão criar aí um ataque terrorista, ou que o presidente Lula passe por um perigo de vida justamente por causa de algum tipo de ação do governo venezuelano nesse sentido, até porque se isso acontecesse, pioraria ainda mais a atuação do governo venezuelano perante a comunidade internacional.